Bom dia, boa tarde, boa noite ou até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos dê a honra de assistir a esse vídeo. Meus amigos e minhas amigas, hoje nós tivemos na primeira turma do STF o julgamento no qual a primeira turma tornou réus mais 10 membros da quadrilha do Bolsonaro. Nós estamos aqui para trazer para você os momentos mais impactantes do voto do ministro Alexandre de Moraes, nos quais ele prova de forma cabal que houve a tentativa de golpe e o Bolsonaro era o chefe. Vamos fazer o seguinte, já mete o dedo no like, vamos aos fatos. Bernardo Romão Correa Neto não teria enviado mensagem, não teria se comunicado, não teria tido conhecimento. Veja, são mensagens, uma enviada a 21h03, outra a 21h52, ideias, força. Falta de coesão dentro da força, de atuação de curtíssimo prazo, alterar isso, realidade, ações concretas no campo informacional. O Exército Brasileiro deverá falar com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário. Aí na outra, a mesma coisa, ações concretas no campo informacional, criação do gabinete de crise. Veja, nós não estávamos no Brasil, no dia 28/11/2022, ministra Carmen, nós não estávamos numa crise institucional. Ministra Carmen estava comigo no Tribunal Superior Eleitoral, nós havíamos terminado as eleições, data marcada para diplomação, normalidade democrática, a resignação pelo resultado das urnas, isso não é crise institucional. Todo aquele e os seus apoiadores, todo aquele que perde, seus apoiadores não gostam de perder, ninguém gosta de perder. Isso não é crise institucional, isso não justifica decreto de golpe, isso não justifica a criação de gabinete de crise. O Exército Brasileiro deverá falar nas mensagens com os presidentes do Poder Legislativo e Judiciário, Estado, final desejado, estabelecimento de laços de confiança entre o presidente e o comandante do Exército. Centro de gravidade, Alexandre de Moraes. Por quê? Porque estava a presidir o Tribunal Superior Eleitoral e já tínhamos marcado a diplomação, como determina a Constituição. Outra comunicação de Cavalieri com o Mauro Cid, onde fala: espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. Repito a mensagem enviada pelo denunciado Cavalieri a Mauro Cid. Espero que o presidente não se esqueça dos que estão indo para o sacrifício. O sacrifício seria ir tomar cerveja com os amigos. É muito claro aqui essa relação entre o núcleo 1 e o núcleo 3. Ministra Carmen, em relação ao Márcio Nunes de Rezende Júnior, e volta aqui o assunto do artigo 142, os indícios apontam que os integrantes dessa organização criminosa ainda conversavam amplamente no grupo denominado DOS, da plataforma WhatsApp, sobre a possibilidade de um golpe de Estado, inclusive no final do mês de dezembro de 2022, como indicam as mensagens enviadas pelo acusado Márcio Nunes de Rezende Júnior, afirmando, entre aspas, se o Bolsonaro acionar 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. Veja, aqui é uma confissão golpista. Porque é uma confissão golpista. Repito, se o Bolsonaro assinar o 142, não haverá general que segure as tropas, ou participa ou pede para sair. Márcio Nunes Rezende Júnior. Se a gente não tem coragem de enfrentar o cabeça de ovo e uma fraude eleitoral, vamos enfrentar quem? Ou seja, além disso, eles também conseguiram fazer vários apelidos para esse ministro relator, né? Eu quero dizer, Vossa Excelência, que o anterior é mais simpático, centro de gravidade. É mais simpático. Agradeço, ministro Flávio. As conversas entre Cavalieri e Mauro Cid, aqui é uma conversa de 4 de outubro de 2022,
essa conversa, diz: espero sinceramente que vocês saibam o que estão fazendo. Mauro Cid responde: eu também, senão estou preso. Veja, a consciência da ilicitude, da gravidade dos atos executórios de um golpe militar, a consciência era tão grande que o próprio réu, colaborador Mauro Cid, diz: se não estou preso. E aí Cavalieri diz: conseguiram plotar? Nada. E diz Cid: nenhum indício de fraude. Eles não tinham dúvida que não havia fraude, mas continuavam nisso. Nessa mesma linha, após a live realizada, e já tratamos disso no núcleo 4 da desinformação, por aquele influenciador argentino, no dia 4/11/2022, sobre as urnas eletrônicas, o acusado Sérgio Ricardo Cavalieri e o colaborador Mauro César Barbosa Cid tinham conhecimento da notícia falsa sobre as urnas eletrônicas, assim como o colaborador ressaltou que os integrantes da organização criminosa que haviam produzido o material. E transcrevo aqui a conversa entre Cavalieri, que no nome dele, no perfil Cavalo, e conversa isso. Isso é o que 2 hackers do interior de São Paulo descobriram e colocaram na internet antes do segundo turno. Na conclusão, eles consideram que a fraude se embasa principalmente sobre procedimentos. Saldo da fraude, por exemplo, o Nordeste teve mais 2 milhões de votos após as 6 horas da tarde. Uma coisa de doido. Muito boa essa análise desses caras. Fizeram uma abordagem diferente do argentino e que complementa a auditoria. Ao que responde Mauro Cid: nosso pessoal que fez, de risada. Isso foi a base do argelino, ainda responde, tratando na gozação um assunto seríssimo que pretendiam divulgar o núcleo de desinformação, a fraude às eleições. Também aqui há mensagens do dia 20/12 de Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros, atacando os comandantes, o alto comando do Exército e justificando o fato do ex-presidente da República, o rei Jair Messias Bolsonaro, ainda não ter assinado a minuta de decreto golpista. Veja, a relação do núcleo de executório, núcleo 3 com o núcleo 1, cada prova, cada tropeçada, se acham várias provas dessa relação. As mensagens de Ricardo Cavalieri de Medeiros: nossos líderes formados naquela escola de prostitutas, né? A educação impressionante, por escolherem um lado, o seu lado pessoal, em detrimento do povo. Sérgio Cavalieri explicou ainda o motivo do então presidente Jair Bolsonaro ainda não ter assinado o decreto. O presidente não vai embarcar sozinho, porque pode acontecer o mesmo que no Peru. Ele está com o decreto pronto, ele assina e aí ninguém vai, ele vai preso, então não vai arriscar. A mensagem confirma a ideia da deposição do novo governo eleito. Os indícios demonstram que até 4 de janeiro de 2023, 4 dias antes do dia 8 de janeiro, da tentativa de golpe de Estado, um filho teu não foge à luta, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu não me recordo do Brasil nessa data estar em guerra, ministro Fux. Ministro Alexandre, por favor. Essa deturpação, inclusive, do artigo 100. Um filho teu não foge à luta, ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Eu não me recordo do Brasil nessa data estar em guerra, ministro Fux. Ministro Alexandre, por favor. Essa deturpação, inclusive, do artigo 142 da Constituição, que foi tão difundida, levou à necessidade do Supremo dizer que não há esse poder moderador. Então, isso está dentro desse cenário que Vossa Excelência coloca. Numa ação e num voto brilhante, uma ação de relatoria do ministro Fux. Exato. Ministro Fux... E voto referendário. Eu me recordo até hoje, o ministro Fux, no auge dessa interpretação golpista, que, lamentavelmente, alguns juristas reconhecidos preferiram abandonar a Constituição e partir para o golpismo. O ministro Fux, numa sexta-feira, recebeu a ação, concedeu a liminar um voto que analisou toda a questão da separação de poderes, voto esse referendado depois por unanimidade pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mas é sempre bom repetir,
o artigo 142 não tem absolutamente nada a ver com poder moderador. E os juristas que assim escrevem não são juristas, são golpistas. Dizia, como foi a live? Boa, acho que conseguimos convencê-los a enviar somente ao comandante do Exército Brasileiro. Somente, logicamente que, entre aspas, acidentalmente irá vazar. São oficiais das Forças Armadas, presidente Zanin. Oficiais das Forças Armadas brasileiras, desrespeitando a hierarquia, desrespeitando a disciplina. Não bastasse desrespeitar a democracia, não bastasse desrespeitar o Estado de Direito, desrespeitando a hierarquia e a disciplina, para vazar uma carta golpista para pressionar o comandante do Exército, a partir de uma reunião que foi feita, ou seja, nada de cerveja entre amigos, talvez veneno entre golpistas para atacar a Constituição. O então comandante militar do Sul, que já passou para a reserva, general Stumpf, tendo afirmado que os 3 militares eram contrários a uma ação mais contundente nas Forças Armadas. Nós, ministro Flávio, nós chegamos a viver um absurdo tão grande no Brasil, que se normalizou que numa transmissão de um programa de televisão, Pingo nos Isa, rádio e televisão, YouTube, na transmissão, se normalizou que um pseudo-jornalista foragido pudesse atacar generais, comandantes de região, dizendo que, e jogando parte da população contra eles, dizendo que eles deveriam ser atacados porque eles eram contrários a uma ação mais contundente das Forças Armadas. Mais contundente no quê? Se nós não estávamos em guerra. Mais contundente para acabar com o Estado democrático de direito. Não há nenhuma dúvida aqui nessa sequência de fatos. Bem, meus amigos e minhas amigas, trouxe para vocês aí os melhores momentos. Você viu o ministro Alexandre de Moraes brincou com o negócio do cabelo de ovo, tornou juristas que ficam brincando com a nossa Constituição. Em diversos momentos mostrou que não há dúvida que o Bolsonaro realmente comandou essa trama golpista e eles só não deram golpe porque pelo menos 2 comandantes das Forças Armadas deram para trás. Senão, o negócio teria desandado e a gente estaria hoje numa guerra civil. Gostou dessa informação? Mete o dedo no like, comente e passe adiante. Voltamos a qualquer momento com mais um vídeo informativo ou durante a nossa live nesse canal. Valeu, gente!